Pessoal, tem uma palavra de Deus hoje abençoada para todos vocês, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai tratar o coração de todos vocês hoje. A palavra de Deus ela vai chegar, ela vai falar ao seu coração, ela vai trazer hoje um alimento, sabe, bem sustentável para você, uma coisa forte. Nós estamos vivendo uma época da influência. As pessoas estão sendo extremamente influenciadas. Então, hoje tem a questão da mídia social, tem a questão, hoje até tem uma profissão chamada influencer, né? Tem um influencer que fala, né? Influencer digital. Então tem muitas pessoas que seguem. Eu estava comentando esses dias com a minha esposa também. A minha esposa é nutricionista formada, minha esposa estudou, sei lá quantos anos ela estudou, foi 4 anos praticamente, né? 5 anos estudando na faculdade. E daqui a pouco tem uma pessoa que ela entra lá na internet e ela começa a falar de nutrição. E muitas vezes fala coisas assim que são totalmente contrárias à nutrição. Mas o pessoal fala e tal. Mas o que acontece? Você vai ver, a mulher não é nutricionista, a influencer lá. Mas ela influencia uma grande gama de pessoas. Que se alimenta daquele jeito, que faz daquele jeito. Mas não é correto. Então você tem que tomar muito cuidado. Porque a palavra de Deus ela fala sobre essa questão espiritual também. De você não se deixar influenciar pelos outros. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, vamos lá? Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, isso aqui é só para nós darmos um pontapé inicial. Então a gente vive hoje sabe, uma situação que tudo que falam para a gente será, e vão fazer, não vão mais. Ah, mas me falaram tal coisa, me disseram aquilo. E aí você não é recompensado e não é abençoado. Provérbios fica depois dos Salmos, capítulo 4, versículo 20. Só para dar o pontapé inicial aqui. Tem 2 textos que eu vou usar aqui de base, né, de introdução, e depois nós vamos entrar numa palavra mais sólida, né? Isso aqui é uma pequena introdução. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para aqueles que acham e saúde para o seu corpo. Aí vem o versículo conhecidíssimo que nós conhecemos, o 23. Sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, só explicando isso aqui para você interpretar e entender, que ele começa falando dos olhos, depois ele começa a falar dos ouvidos, e por último ele fala do quê? Do coração. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que conforme aquilo que você mais presta a atenção, olhando e ouvindo, vai parar dentro do teu coração e dali vai proceder às saídas da tua vida. O que vai acabar te acontecendo, depende daquilo que você olha e depende daquilo que você vê. Por isso que ele diz no versículo 20, ele diz assim, ó, filho meu, atenta para as minhas palavras, porque existem outras palavras. Filho meu, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Eu não sei se você viu o pronome de tratamento minha ali, né? Filho, minhas palavras, minhas razões. Então você vai ter um monte de razão sobre a face da terra. Você vai ter um monte de palavras sobre a face da terra. Mas daí ele fala outra coisa agora. Além do ouvido, ele fala assim no próximo versículo. Não as deixes apartar dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração. Então ele está dizendo também que os nossos olhos também podem acabar nos influenciando. Você sabe que tem gente que chega a fazer hoje curso até para saber que cor que a pessoa vai olhar aquela cor, e olhando aquela cor, ela vai pensar em tal coisa, vai ser influenciada nisso. Não, essa cor não é bom para esse anúncio, porque isso aqui não chama atenção. Então são coisas até estratégicas para chamar a atenção dos nossos olhos, mas para descer no nosso coração. Para a gente começar a pensar naquilo, eu até coloquei aqui. Então o que desce para o coração é o que vai me comandar. O que desce para o coração é o que vai me dominar e é o que vai me dirigir. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu acho que a maioria de nós aqui vive com a cabeça em cima do celular. A gente vive com a cabeça, sabe, ali, vendo as coisas e ouvindo as coisas. Hoje são videozinhos curtos que as pessoas elas assistem, e aqueles videozinhos curtos, eles começam a lançar mensagens visuais e auditivas pra gente. E aquilo ali pode desviar uma pessoa rapidinho.
Aquilo ali pode deixar uma pessoa totalmente fora da palavra, rápido. Aquilo ali começa a bombardear e entra no nosso coração. Então, pastor, como que eu devo proceder? Isaías capítulo 42, vamos lá. Isaías capítulo 42. E você vê, né? Eu não vou hoje usar esse texto para pregar, mas eu fui dormir ontem com essa mensagem no meu coração, pensando nisso, até para pregar para você, mas você vê, a raça humana, ela foi derrubada por influência. A serpente, em algum momento, ela tocou na árvore do jardim do bem e do mal? Do fruto do bem e do mal? Não, em nenhum momento da ciência do bem e do mal. Em nenhum momento a serpente tocou. O que a serpente fez? A serpente falava mostrando. Então a Eva estava com os olhos olhando para a árvore da ciência do bem e do mal, e a serpente falando. Então quando plugou, eu chamo plugar, né? Quando plugou os olhos da Eva e os ouvidos da Eva, e ali a serpente começou a falar, ela conseguiu persuadir a Eva, e a Eva tomou do fruto, comeu, deu para o marido, que também foi influenciado pela Eva e pela serpente, e a Bíblia diz que eles perderam então o jardim do Éden. Perderam, eles foram jogados para fora. Mas, como eu falei a você, é o poder da influência. É a questão da persuasão, a pessoa ser persuadida. E hoje, meu irmão, tem muita coisa que você escuta na internet. Uma vez eu escutei um pastor falando um negócio que eu achei muito interessante, pastor do nosso ministério. Ele pegou e comentou e falou assim que a internet deu voz aos imbecis. Porque qualquer pessoa que entra lá pode falar o que ela quiser. Você concorda ou não concorda? Qualquer pessoa com estudo ou sem estudo, ela pode inventar um negócio lá e ela começa a falar. E daqui a pouco tem uma multidão atrás da pessoa seguindo uma coisa que não tem nada a ver, meu irmão. Eu vi esses dias atrás um pastor falando assim, ó, olha, eu não concordo com esse negócio, sabe? Esse negócio de rosa, bem assim. Eu não concordo com esse negócio de rosa, esse negócio de sal, esse negócio, sabe, de ficar cuspindo no chão, esse negócio que faz sobre entregar peça de roupa. Meu irmão, um pastor na internet falando isso. Eu te pergunto, onde é que está rasgar a roupa ou pegar um pedaço de roupa e dar para a pessoa ficar curada? Onde é que está isso na Bíblia? Aliás, onde é que está isso? Não está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Onde é que está escrito que Jesus, ele cuspiu no chão, fez o lodo, colocou nos olhos do cego? Onde é que está isso? Aonde que tem um profeta que usou sal na Bíblia? Estou falando sempre na Bíblia. Mas o que me admira é isso. Aí tem uns, me perdoe falar, tem umas pessoas, elas assistem aquilo, e eu concordo. Essas igrejas que fazem esse negócio de entregar peça de roupa, eu não concordo com esse negócio de ponto de contato. Eu falei, mas caramba, eu acho que a gente não está estudando a mesma Bíblia. Eu acho que a gente não está lendo a mesma palavra. A Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, ela é feita de propósito, campanha, inclusive até mesmo a Santa Ceia. A Santa Ceia você não come carne, a Santa Ceia você não bebe sangue, você come pão e bebe suco, representando simbolicamente o corpo e o sangue. Mas as pessoas, não sei o quê. Uma vez teve um cara que veio falar comigo também, quis me influenciar e me dizer assim, esse negócio de ponto de contato. Eu falei, tu participa de Santa Ceia? Claro, Santa Ceia eu participo na minha igreja. Não pode participar porque é um ponto de contato. Mas não falou mais nada comigo, né? Não falou, ele chegou e disse assim, não, é isso aí, é isso aí. Eu falei assim, você já te batizou nas águas? Falei, me batizei, mas Jesus mandou. Mas tu não pode te batizar porque é um ponto de contato. Porque ele representa o sepultamento e o renascimento da nova criatura. Eu disse, então tu não te batiza se você não acredita em ponto de contato. Tu não te batiza e também não participa de Santa Ceia. Mas ele disse que Santa Ceia e batismo ele participa. Eu falei, mas caramba! Mas aí tem uma pessoa que vai na internet e começa a falar mal de ponto de contato. Eu estou dando um exemplo aqui. Fala mal de ponto de contato. E a gente diz assim, eu não vou nessas campanhas, nessas igrejas que faz campanha. Mas, irmão, não é igreja. É a Bíblia, caramba. Eu não sei de onde que tem. Aí o pessoal pensa que a gente vem aqui, a gente é um bando de pessoas que vem aqui na igreja, que não conhece a Bíblia Sagrada, que a gente vem aqui na igreja, que o pastor não prega a Bíblia Sagrada, eu não abro a Bíblia para pregar, não uso nenhum versículo, e é um monte de gente, sabe, pegando rosa, comendo, é um pessoal largando água na cabeça, é assim? Não, irmão, você vem aqui, você escuta a Bíblia complexa, você escuta aqui estudo sólido, estudo bom de Bíblia, e também faz o ato de fé como Jesus fazia, porque ora Jesus estava pregando, ora Jesus estava cuspindo no chão.
Jesus ora, ele estava pregando, anunciando o evangelho, daqui a pouco ele estava gritando lá e dizendo assim, ó, vão e se mostrem aos sacerdotes. Olha, ele estava pregando, olha, ele estava tocando na pessoa lá que estava curvada. Não adianta, irmão. Olha, ele estava dizendo, sai dele, espírito imundo, outra hora ele estava pregando. Então você tem que entender que é assim que funciona. Olha, ele estava dizendo para o Pedro, vai lá, pega lá um caniço, vai lá e pesca. Usa esse ponto de contato e pega o primeiro peixe. O primeiro peixe que tu abrir a boca, você pega e tira o dinheiro de lá e vai lá e paga para nós lá o imposto. Então, irmão, campanha pode fazer tranquilamente. Mas, como eu falei, você vai para a internet e tem uma porção de cabeça falando umas besteiras que não tem cabimento. Olha só o que diz em Isaías 42, o versículo 19. Diz assim a Bíblia Sagrada. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem eu envio? Mas quando que o mensageiro e o servo de Deus tem que ser cego e surdo? Aqui não está falando de problema auditivo e não está falando de problema ocular. Não está falando de problema nos olhos nem nos ouvidos. Ele está falando sobre o seguinte, ele continua dizendo assim, ó, e quem é cego, como galardoado, fala recompensado. Quem quer recompensa, levanta a mão aqui das coisas de Deus. Você quer recompensa das coisas de Deus? Olha o que ele diz agora aqui, ó. E cego como servo do Senhor, tu vês muitas coisas, mas não guardas. E ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouves. E o Senhor se agradava dele, por amor da sua justiça, engrandeceu e o fez glorioso. Você sabe de quem está falando aqui? De Jesus. Esse texto que você está lendo de Isaías 42, ele está falando sobre Jesus, que Jesus tinha olhos, mas ele não deixava entrar aquilo ali no coração dele. Ele tinha ouvidos, mas aquilo ali não entrava nele. Ele diz aqui, ó, tu vês muitas coisas, mas não guardas. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouves. Então por isso que você vê que Jesus na terra, ele era extremamente galardoado. Você vê que Jesus era recompensado. Você vê que Deus o engrandeceu sobre a face da terra, como diz no versículo 20, se eu não me engano, ó. 21, põe o 21, ó. E o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o e o fez glorioso. Por que que Jesus era tão abençoado sobre a face da terra? Porque ele não se deixava influenciar por aquilo que ele via. Ele não se deixava influenciar por aquilo que ele ouvia. Ele ficava naquela linha que o Pai tinha dado para ele. Quer ver? Vou te dar exemplo agora. Agora nós vamos entrar na palavra grossa. João capítulo 7, versículo 24. Vamos lá. Antes de eu entrar ainda no João 11 que eu quero. Jesus ele diz assim, ó, não julgueis. Não tome nenhuma posição. Não bata o martelo. Não julgue segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E a reta justiça é a palavra de Deus. Toda vez que você for fazer qualquer julgamento, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar muito cuidado. Porque a aparência, ela pode enganar. Aquilo que está diante dos nossos olhos é aquilo que estão falando para a gente. O pastor Mike sempre fala isso, acho que você já escutou quantas vezes eu dizendo, que toda história, ela tem a versão verdadeira, tem a versão da outra pessoa e tem a versão da outra pessoa. Então, quando você escuta alguma coisa, ou quando te mostra alguma coisa, você tem que tomar cuidado. A gente está vivendo uma época da fake news, tá ou não está vivendo a fake news? A gente está vivendo a fake news. Esses dias atrás, eu vi até um pastor, né, que a gente começa a ver coisa na internet, e esse pastor, ele era marido de uma famosa que esses dias atrás, cristã, que acabou morrendo e tal, com enfermidade, e o pessoal estava destruindo o cara na internet, mas destruindo a família dele e tal e coisa, e ele falou assim, ó, tudo que estão falando foi alguém que inventou esse negócio, jogou na internet, e estão destruindo a minha família, e estão mandando coisa na rede social da minha família, dos meus filhos, estão tentando acabar comigo, e não é realidade, não é verdade. Tudo isso aí que estão falando, mas daqui a pouco alguém escuta, passa para outro, e passa para outro, e vai passando para outro, e daqui a pouco começa a fazer umas montagenzinhas com foto, faz uma montagem, joga o negócio lá, e você se assusta, porque hoje, eu não sei se já aconteceu com você, de você estar passando nas tuas mídias sociais, assim, na timeline da tua mídia social, daqui a pouco tem uma foto escrita assim, ó, fulana de tal, faleceu. Aí você, faleceu? Você já viu isso, não? Faleceu, aí você clica em cima, você vai lendo toda a matéria, tem anúncio, tem um monte de coisa, aí no final vai dizer, faleceu uma tia dela. Você já viu isso?
Tá, mas é isso que eu tô te falando, não tô brincando não, o negócio não é brincadeira, não. Hoje em dia é tipo uma pescaria para os teus olhos, é uma pescaria para os teus ouvidos, o que você escuta, o que você ouve, aquelas musiquinhas, sabe, que muitas vezes as pessoas estão dançando hoje. Aquelas musiquinhas, se você for pegar a letra americana, é pornográfica de baixo calão. As pessoas estão ali, sabe, dançam, muitas vezes nem sabe o que está dançando, e as pessoas estão vivendo aquilo ali. Então Jesus está dizendo aqui, ó, cuidado quando você for julgar qualquer coisa. Você tem que ser como o meu servo. Você tem que ser como Jesus. Você tem olhos, você tem ouvidos, mas você não guarda. Você não se deixa levar por aquilo. Não julgue segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E agora eu vou chegar onde eu quero. Vamos para João capítulo 11, e agora você vai entender bem. Vamos falar agora sobre Jesus, como é que Jesus se comportava e se ele tinha resultado sobre a face da terra. Será que Jesus tinha resultado? Não. Tinha, né? Tinha bastante resultado? Deixa eu te mostrar por que Jesus tinha resultado. João 11, versículo 4, Jesus, mediante um pedido de oração feito pela Marta e pela Maria, que o Lázaro, irmão delas, está muito ruim, elas fazem um pedido de oração para Jesus, e Jesus fala o seguinte, ó. E Jesus, ouvindo isso, ele diz, essa enfermidade ela não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então isso aqui, e ele fala mais aí no finalzinho, né? Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Pronto. Isso aqui é uma determinação. Isso aqui foi o que Jesus determinou. Que essa enfermidade não é o fim dele, não vai ser a morte, não é para o fim dele, e isso ainda vai servir para glorificar ele. Pronto, foi o que Jesus falou. Não é o fim, e isso vai ser, como ele mesmo disse, isso vai ser para que o Filho seja glorificado por ela. Só que daí, aqui em João 11, não abri, você abriu ou não abri? Aí aqui em João, no capítulo 11, a Bíblia Sagrada fala no próximo versículo, no versículo 6, diz assim, e ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus, ele, na verdade, fica ali, não dá a entender por que Jesus ficou esses 2 dias, mas dá a entender que ele quer provar a Marta e a Maria. Ele quer provar as duas, ver se elas acreditam mais naquilo que ele falou, no que ele disse, ou no pedido de oração delas, do que a situação que está acontecendo. Eu acredito que foi por isso que ele ficou 2 dias ali, para provar. Eu até coloquei na minha Bíblia Sagrada, eu coloquei assim, ó, ele já ouviu, não se assuste com o tempo, se ele já te deu uma palavra. Então ele ficou ali 2 dias. Só que daí começa a acontecer algumas influências com Jesus. O pessoal tenta influenciar ele. Porque no versículo 7 diz assim, depois disso disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia? Escuta só isso aqui, ó. E disseram-lhe seus discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? O que é isso aqui? O que os discípulos estão tentando fazer? Que ele não vá para lá. Só que ele tem uma determinação. E o pessoal veio tentar colocar na cabeça de Jesus de não ir para lá. O senhor vai querer ir para lá, Jesus? Mas como o senhor vai? Eu acho que muitos de nós faríamos assim, caramba, é verdade. Tentaram me apedrejar agora há pouco. É verdade, discípulos. Pensando bem, vamos orar daqui pro Lázaro. Sei lá. Eu não sei, irmão. Eu vejo que tem muita gente que quando alguém que é próximo seu chega e te fala qualquer coisa, e a pessoa tenta colocar, sabe, em dúvida aquilo que você determinou, aquilo que você falou, eu vejo que muitos de nós a gente muda, a nossa cabeça mexe. Eles estão tentando chegar para Jesus e dizer para Jesus não ir. E Jesus está determinado a ir. E olha só o que Jesus falou, versículo 9. Quem está gostando aí? Diz assim a Bíblia, ó, mas Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém, fala comigo essa palavra, andar. Mais uma vez, grava ela. Se alguém andar de dia e não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim falou e depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O que Jesus falou para eles? Jesus disse, eu não vou parar. Por isso que você vê a palavra andar, e depois você vê Jesus dizendo assim, ó, eu vou. Vocês não vão conseguir mudar o que vocês estão me falando, não vai mudar. Eu estou decidido e acabou.
Eu determinei que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vocês estão tentando fazer minha cabeça para mim ficar, mas eu não vou ficar. Eu fiquei aqui o tempo que eu imaginava que eu tinha que ficar, e daqui eu vou ir e acabou. Eu vou continuar, fala comigo, andando. Eu vou continuar andando, eu vou andar. E os discípulos disseram, bom, então tá. Então já não conseguiram influenciar Jesus. Mas muitos de nós pararíamos de andar. Nós já pararíamos, nós de repente ouviríamos dizer assim, é verdade. Porque um dia o Abraão chegou para Sara e disse bem assim para a esposa dele, olha, Deus falou comigo, a gente vai ter filho. Ela disse, não vai ter filho. Aí ele deu aquela trancada, o Abraão assim, não, Deus falou que vai, mas eu te digo que não. Tá, mas Deus disse, tá, então faz o seguinte, tu te deita aqui com a escrava e a gente vai ter filho dela, porque eu não posso ter filho. Aí o Abraão disse, tá, então tá. A Bíblia diz bem assim, e Deus ouviu a voz, e Abraão ouviu a voz de Sarai. Quando ele ouviu a voz da esposa dele, já quebrou totalmente o plano de Deus. Nasceu Ismael, que só deu confusão, só confusão. E Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Por quê? Porque ele tinha a palavra de Deus, Deus tinha se manifestado diretamente a ele, e ele foi influenciado. Ele não foi surdo, ele não foi cego. E quando você não é cego e surdo, você não é galardoado, e Deus não te engrandece. Depois Deus apareceu para Abraão e disse, Abraão, eu te falei, vê se tu anda na minha presença agora e seja perfeito. Tem coisas que você não pode se deixar levar. Jesus, ele trancou o pé e disse, eu vou. Não, eu tenho certeza que os discípulos saíram junto com Jesus, voltando lá para Betânia, onde ele estava indo, né? Que ele tinha, ai meu Deus, Jesus vai para lá. Eu falei para Jesus que não tinha que ir. E Jesus caminhando aqui, eu não estou nem aí. Esse tipo de gente vai ser abençoada. Esse tipo de gente vai ser galardoada, porque ele atenta para a palavra de Deus e as razões de Deus, ele inclina o ouvido e ele não deixa entrar nada no coração dele. Aí Jesus foi, vamos continuar aqui. Aí Jesus vai e diz a Bíblia Sagrada no versículo então 17, e chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, e o versículo 19 fala assim, atenção, hein? E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Viu só? Olha para mim aqui, Ela tinha uma palavra de Deus, a Marta e a Maria. Elas tinham a palavra de Jesus, que a enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Mas ali tinham os judeus que estavam passando a mão na cabeça das duas, dizendo para elas que elas tinham que aceitar a morte. Mas Jesus tinha dito que não era para a morte. Pastor, mas já tinha acontecido. Aí que eu estou te falando. Os meus olhos estão vendo ele morto. Os meus ouvidos estão escutando. Aceita que é mais fácil. Mas eu tenho a palavra de Deus. Jesus, ele disse que não é para a morte. E aí, olha só por que Jesus ficou 2 dias lá. Ele estava provando elas. Aí chegou lá. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus chega e ele está sepultado já. Meteram uma pedra em cima, aonde Jesus tinha dado uma palavra. E a Bíblia diz que estavam lá os judeus chorando junto com elas. Que esses judeus representam a aceitação humana diante de uma palavra. Tá. Aí a Bíblia diz assim no versículo 20. Diz assim, e ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, e Maria ficou sentada em casa. E disse Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, na lógica dela, o Senhor se atrasou, o Senhor demorou, mas agora nós vamos aceitar. Nós já aceitamos, tá tudo bem. Quer dizer, tudo bem não é naquele sentido, né? Ai, beleza, né? Aí Jesus fala assim para ela, mas agora também digo que tudo quanto você pedir a Deus, Ele te concederá. E Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Então você vê, a fé é contrária. Você sabe, isso aqui é uma coisa que me chama muito a atenção. A fé, ela bate de frente com os outros. E esse é o nosso problema. Porque quando você tem fé, quando você acredita naquilo que você determinou, a pessoa vai te falar alguma coisa e você vai dizer assim, mas não é do jeito que você está pensando. Isso é uma coisa que você está pensando desse jeito. Mas o teu irmão, ele vai ressuscitar. Você vai ver que ela não vai entender nada. Ela vai dizer assim, e ela disse, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, não é agora. Eu sei que na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você vê que Jesus está firme naquilo que ele disse.
Você vê que Jesus não está voltando atrás naquilo que ele disse. Mas a Marta já está totalmente influenciada, ela já foi feita a cabeça dela que não tem como isso acontecer. Não tem ressurreição, não existe cura para ele. Já acabou e deu. Ela já está influenciada com os judeus. Os judeus foram lá, abraçaram elas, consolaram, fizeram ela aceitar, fizeram ela se conformar com aquilo. E Jesus está batendo de frente. E Jesus gosta de fazer isso com a gente. Ele gosta de cutucar a nossa fé, que não é do jeito que você está pensando, não é do jeito que a mídia está falando. Não é, irmão, você está com a cabeça na mídia. Você está com a cabeça no que disseram para você, mas não é isso aí não. Isso aí não é isso aí. Bom, aí Jesus, ele vê que ela não está entendendo, e Jesus diz assim, ó, versículo 28, e dito isto partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Então, vamos lá, chama Maria agora que eu quero ver, porque as duas me pediram oração. E eu sei que a casa de vocês é o Lázaro, a Marta e a Maria, traz a Maria aqui. E aí diz assim, ó, e ela ouvindo levantou-se logo, foi ter com ele. Versículo 31, e vendo, olha isso. E vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. E seguiram-no dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Ela foi para chorar no sepulcro? Toma cuidado, irmão. Toma cuidado que a cabeça das pessoas, ela é diferente do que Jesus está pensando. Vão falar coisas para você que não está de acordo com a palavra. Ela não foi chorar no sepulcro. Mas quando eles viram ela, diz assim, ela vai chorar no sepulcro, coitada, nada. Era um chamado de Jesus que ela estava indo atender. Aí ela chega lá e ela vem com esse papinho agora. Versículo 32. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma conversa de quem? Da Marta. Mas quem colocou isso na cabeça delas? Os judeus. O papo da Marta é o papo da Maria, e que quem falou isso para ela foram os judeus. Os judeus fizeram a cabeça dela dizendo, se ele tivesse chegado aqui antes, isso não teria acontecido, mas já aconteceu e não tem mais o que fazer. E isso que estava no coração delas. O que estava no coração, pastor, mas o senhor está pregando um negócio, mas é difícil também. Eu estou vendo uma pessoa morta, e está todo mundo me dizendo que não tem mais o que acontecer, e eu tenho uma palavra de Deus. É mais difícil acreditar na palavra de Deus. Sim, é mais difícil. Mas é isso que Jesus está querendo dizer aqui. O que ele está querendo mostrar nessa passagem de João capítulo 11 é essa luta de você ficar com aquilo que ele falou ou com aquilo que os outros estão dizendo. De você ficar com aquilo que você está vendo diante dos teus olhos, a circunstância e aquilo que ele falou contigo. E aí a Bíblia diz, né? Que ela, se estivesse aqui e tal, ele não teria morrido. Aí no próximo versículo fala assim, e Jesus, pois, quando viu ela chorar, Maria, e também chorando os judeus que com ela vinham, porque ela saiu correndo, os judeus foram atrás dela também, ai, coitada. E aí diz assim, moveu-se muito em seu espírito e se perturbou. Jesus ficou bravo. E ele ficou tão bravo ao ponto de chorar, quer ver? Porque Jesus diz assim, aonde o puseste? Onde é que vocês colocaram? E disseram, Senhor, vem e vê. Ou seja, essa passagem, aonde o pusestes, que você vê aqui na Bíblia Sagrada, que você vê registrado, até coloquei aqui no versículo 34, né? Então, Jesus estava enxergando a influência do homem estava maior do que a palavra. Eu coloquei exatamente isso. Quando elas disseram, Senhor, vem e vê, é como se elas estivessem mostrando o que os outros estão me dizendo está muito mais forte do que aquilo que o Senhor disse. O que o Senhor disse, eu não acredito. Mas o que os meus olhos estão vendo e o que os judeus me disseram está aqui. É o que o Senhor está vendo. Ou seja, a palavra de Deus, ela estava muito mais fraca nesse momento na vida delas do que o que os outros estavam dizendo. E é o que eu vejo. Isso é a época do Covid, irmão. Meu Deus do céu, irmão. Tem crente que parece que não acredita na Bíblia. Não acredita em Deus, não acredita no Criador. Irmão, eu vejo que a gente está colocando a palavra de Deus num sepulcro. A gente está colocando a palavra de Deus num lugar, meu irmão, abaixo do que a mídia fala. A gente está colocando a palavra de Deus numa posição
que está deixando Jesus perturbado. Jesus fica perturbado. Jesus ele fica bravo com isso. Como é que uma pessoa que quebra o vaso de alabastro, como é que uma pessoa que senta aos pés de Jesus para ouvir a palavra, como é que uma pessoa que adora Jesus chega a um antifício desse e fica com aquilo que os outros estão falando? Aí a Bíblia diz que Jesus chorou. E Jesus chorou. E aí os judeus vão falar mais uma abobrinha. Versículo 36. E disseram, pois, os judeus, vede como amava. Jesus não está chorando porque amava. Jesus não está chorando. A mesma coisa que quando a Maria saiu correndo e disseram, ela vai no sepulcro chorar. Isso não é verdade? Ela ia se encontrar com Jesus. Aqui quando Jesus chora, vede como amava. Jesus não está chorando por amor. Jesus está chorando porque colocaram uma pedra onde ele colocou uma palavra. Jesus está chorando porque elas estão sendo mais influenciadas por aquilo que eles disseram, os judeus, do que aquilo que ele disse. E aí Jesus ele vai, versículo 38, quando os judeus falam de novo, ele fica bravo, e Jesus, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. E Jesus disse na hora o que ele disse: tira essa pedra. E aqui vem uma coisa muito forte. A Marta tentou influenciar Jesus, com a influência dela. A Marta olhou para Jesus e disse assim: Jesus, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O que a Marta tentou fazer? Tentou fazer Jesus desistir. Ela tentou falar assim: Jesus, desiste disso, Jesus. Mas Jesus não tinha lá, logo quando ele chegou, ele não tinha explicado para ela que ele era a ressurreição e a vida. Ele não disse que, ainda que esteja morto, viverá. Ele não tentou explicar. Você vê que ela continua sem entender. Ela continua sem compreender o negócio. E ela está dizendo: Jesus, os meus 5 sentidos, o que eu estou sentindo o cheiro, o que eu estou vendo com os meus olhos e o que os judeus me disseram, não tem como o senhor fazer esse negócio. Desiste. E aí Jesus, ele olha e diz bem assim para ela: não te disse que se creres verás a glória de Deus? A pergunta que eu te faço é essa: Jesus mudou? Jesus, em algum momento, Jesus, ele volta atrás daquilo que ele tinha determinado? Tanto é que Jesus chega a ficar bravo 2 vezes. Jesus chega a chorar de bravo. Depois Jesus novamente se move no seu espírito. Ele fica chateado. Ele vai lá e diz assim: tire essa pedra. A Marta tenta influenciar ele. Jesus diz: não, tire essa pedra. E agora vem a parte gostosa da pregação. E tiraram, pois, a pedra na briga de Jesus, na briga dele, porque ele estava brigando para viver o que ele tinha dito. E Jesus, tiraram, pois, a pedra, e Jesus levantou os olhos para os céus e disse: Pai, graças eu te dou por haveres me ouvido. Quem quer que um dia Deus ouça você? Levanta a mão aqui. Você não pode escutar ninguém. Você não pode escutar ninguém. Você não vai poder escutar. Deus não vai te atender. Se você é uma pessoa que te fala uma coisa, você diz: aí te falaram outra coisa, mesmo? Falaram outra, quê? Ih, irmão, Deus não vai te ouvir. Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque eu não me deixo levar por aquilo que vejo, não me deixo levar por aquilo que os outros falam, não me deixo levar por aquilo que eu sinto. Eu estou sentindo o cheiro de podre, eu estou vendo o sepulcro dele, eu estou escutando o que a Marta, a Maria e os judeus estão me dizendo, e eu não me deixo levar por nada disso. Sabe o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Escuta. Eu bem sei, ele diz no 42, eu bem sei que sempre me ouves. E lembra o que Jesus está dizendo? Aqui que ele está se referindo isso aqui: Pai, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. Ele está falando isso aqui em relação a João, no capítulo 11, no versículo 3, que ele diz, 4, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. Então, ele está se referindo a isso. Eu sei que o Senhor está ouvindo o que eu disse há 4 dias atrás.
Não interessa o tempo, não interessa o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu ouço. Eu sei que o Senhor está ouvindo o que eu disse. O Senhor está ouvindo o que eu falei. Mas eu estou dizendo isso por causa dessa multidão que está ao redor de mim. Porque estão tudo louco. Eu estou falando isso, Pai, para que eles entendam que o resultado que vai acontecer agora, a recompensa que vai vir agora, é porque eu guardei o meu coração. E do meu coração vai proceder a saída da minha vida. A saída do Lázaro vai proceder de não escutar os outros. Você tem que atentar para a palavra. Você tem que inclinar os teus ouvidos às razões da palavra de Deus. Você tem que ser cego e surdo e você vai ser galardoado. E Deus se agrada disso e vai engrandecer porque você fica na lei, você fica na palavra. Olha o que vai acontecer. E aí Jesus, ele disse isso. Ele disse: para que creem que o Senhor me enviou aqui? E diz assim no 43. E dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o pessoal tudo aqui, ó. Nada a ver esse negócio, nada a ver esse negócio, nada a ver esse negócio. Quer ver? E o defunto, não escutei. Saiu. Teve resultado ou não teve? Aí o defunto saiu quando Jesus gritou em voz alta, com as mãos e os pés ligados, com faixas, e o seu rosto envolto no lenço, e Jesus disse: pode desligar e deixar ele ir. O pessoal se assustou, pegou e tiraram lá os lenços da cabeça dele e tudo, e ele estava curado. 4 dias sem oxigênio. 4 dias, estava fedendo, já estava em decomposição. Tudo voltou ao lugar. Eu te pergunto, pela Marta? Pela Maria? Pelos judeus? Pelo sepulcro? Pela pedra? Só teve uma coisa que me mostra esse milagre que aconteceu: não escutar ninguém. Você fica firme naquilo que Deus colocou no teu coração. Eu estou dizendo que a maioria dos sinais não acontece na nossa vida porque todo mundo dá um pitaco na nossa vida e a gente respeita. A gente respeita, a gente não bate de frente com ninguém. Jesus bateu de frente com os discípulos que não queriam que ele fosse para Jerusalém. Ah, meu senhor foi apedrejado esses dias lá, mestre. Você vai voltar? Já estou voltando. Eu vou continuar andando. Ai, Jesus, mas já cheira mal. Já é de 4 dias, está todo mundo falando isso. Agora o senhor vai bater de frente com... Tira essa pedra. Eu já estou nervoso, já chorei. Tira! A gente não faz isso. A gente diz assim: né? Verdade. Por isso que as coisas não estão saindo do sepulcro na nossa vida. As coisas continuam no sepulcro. As coisas continuam no sepulcro. As coisas continuam do mesmo jeito que está. Não muda. Porque a gente tem medo de bater contra as pessoas. A gente tem medo de bater de frente. A gente tem medo de falar. A gente tem medo de se posicionar. Porque a gente vai criar inimizade. Mas se você fizer isso, você vai ter um resultado e vai calar a boca de todo mundo. Você vai ter resultado. Fica com aquilo que Deus colocou no teu coração. Permanece naquilo. A gente não faz isso. A gente tem a palavra de Deus. Sabe o que acontece? A gente comenta de vez em quando com os outros sobre o que falou. E sabe o que as pessoas falam assim, ó: mas tu viu, né? Tu viu na mídia, né? Tu viu quantas pessoas estão morrendo, né? Tu viu quantas pessoas estão morrendo. Você para com essa louca. Você tá fanático, hein? Você tá fanático. Olha, você tá muito fanático. Você tem que parar com esse negócio. Ai, vai bater de frente com todo mundo. Ai, não sei o quê. E a pessoa diz: é verdade, não é verdade. E você acaba sendo acuado. Você vai se acovardando. Então você não tem recompensa. Porque no Isaías capítulo 42, onde eu li para você agora há pouco, não sei se você leu junto comigo o versículo 19, diz assim: quem é cego senão meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem eu envio, quem é cego como recompensado e cego como servo do Senhor, tu vês muitas coisas mas não guardas, ainda que tenha ouvidos abertos nada ouves, e o Senhor se agradava dele por amor da justiça, engrandeceu. Jesus foi engrandecido? Foi ou não foi? Jesus foi recompensado? Foi ou não foi? Então recompensa e grandeza vem de quem não escuta os outros. Outro caso de Jesus, Mateus capítulo 16, vamos lá. Dá um glória. Isso aqui que eu estou pregando você é uma das matérias mais difíceis da Bíblia. Você não se deixar levar pelos outros. A maioria de nós falou qualquer coisa na mídia, deixou de ser crente. Fala qualquer coisa, dizem qualquer coisa, alguém dentro de casa fala com você.
Você nunca leu aquela passagem que Jesus disse que quando você se converte, você não recebeu, você não vai ter paz, mas você recebeu a espada? Quem já leu isso na Bíblia Sagrada? Bom, você vai receber uma espada, irmão. Você vai ter luta dentro de casa, irmão. Vai ter luta dentro de casa. Por que vai ter luta de casa? Porque as pessoas vão falar um monte de abobrinha para você. Porque você está baseado na Bíblia. Porque as pessoas não têm a mesma fé que a sua. As pessoas não têm a mesma visão que você tem. As pessoas não escutaram o mesmo Deus que você escutou. E aí você diz, eu vou fazer tal coisa. O pessoal vai dizer, não vai mesmo. Mas quem disse que não vai? Não vai. E muitas vezes é discípulo. É pessoa que está próxima a você. E você vai ter que bater de frente. Daqui a pouco vão ficar todo mundo reclamando de você e falando um monte de abobrinha ao teu redor e você não tem que estar nem aí. E isso não é fácil, isso aqui. Você está conseguindo entender? Né? Mateus, né? Não penseis que eu vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz. Eu vim trazer a espada. E olha o que ele falou agora, vai. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, assim os inimigos do homem serão seus próprios. Porque a pessoa não aceita. Mas para que se batizar? Mas vai devolver dízimo agora. Nossa, mas tá todo dia nessa igreja, não sai mais de lá, agora virou beato de igreja. Não, esse negócio. Agora você só fica em casa orando. Não vai comigo na boate. Não, vamos comigo na boate, não é? Daqui a pouco o rapaz começou a parar de correr mulher para cima e para baixo. Agora ficou gay, agora ficou gay. Tô certo ou tô errado? É assim, irmão. Vai ter luta. E você vai ter que ser uma pessoa que você vai ter que meter o pé, como dizia meu antigo pastor, meu primeiro pastor, que dizia assim, você vai ter que travar o pé na macega e puxar o boi. Você vai ter que se firmar, você vai ter que se posicionar, porque as pessoas não vão aceitar. Vai lá para Mateus 16, 21, que eu tinha dito para você. Mateus 16, 21. Isso aqui surgiu no meu coração agora. Fala comigo, influência. Pergunta pro teu irmão aí, quem que está te influenciando? Exatamente, quem que está fazendo a tua cabeça? Quem que está, trabalhando no teu coração? Quem está te dominando? O que te domina? É o que os outros falam? É o que a Sara diz ou o que Deus falou? É o que a Marta e a Maria estão tentando fazer você parar? Ou é os discípulos judeus? Quem está fazendo a tua cabeça? Ou você é aquela pessoa que você está naquilo que Deus falou contigo? Porque você vai bater contra tudo e todos, quer ver? Desde então, Jesus ele começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir até Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas. E isso aqui, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus então começou a falar para os discípulos abertamente o que iria acontecer com ele no futuro. O que Jesus queria que eles fizessem? Que eles aceitassem e entendessem essa profecia que era necessário isso acontecer. Mas a Bíblia diz que Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Você vai ler comigo agora, vai. De modo nenhum isso. Fala para mim o que o Pedro está tentando fazer com Jesus. Influenciar. Quem falou influenciar? Está tentando influenciar. Ele está tentando entrar na cabeça de Jesus para Jesus não se entregar na cruz. E agora aqui vai a pergunta pesada. Quem não quer que Jesus se entregue na cruz? O diabo. Mas é o Pedro, um dos maiores apóstolos. E o apóstolo Pedro está repreendendo Jesus. Ele chamou Jesus de canto para não falar na frente dos outros. E tem muita gente que vai marcar contigo o cafezinho da tarde aqui no centro de Campo Grande para falar contigo. Olha. Oi, tudo bem? Vamos tomar um café? Vamos! Eu não entendi porque você me chamou aqui para tomar café de tarde aqui contigo. É que eu queria te falar uns negócios. Eu estou vendo que você está muito fanático. Eu estou vendo que você está muito fanático, assim, Você está demais. Você não vê que você está jogando teu casamento fora? Você está jogando fora a tua vida. Eu vi assim, tu não está mais vivendo. Você está com um negócio assim, agora só a igreja, e Jesus, e Bíblia. Se eu fosse tu, eu não faria isso. Isso não pode mais acontecer desse jeito. Meu irmão, eu me levanto na hora. Eu nem café não tomo mais. Porque tentaram um dia fazer isso comigo. Um dia tentaram fazer a minha cabeça que eu estava ficando louco, estava ficando fanático, não sei o que coisa. Não. Na hora que o Pedro chamou Jesus de cantinho e tentou repreender ele, você lembra lá com a Marta e a Maria, os judeus e os discípulos, eles tentaram convencer Jesus. Ele foi convencido? Não. E ele foi recompensado?
Foi. Aqui, quando Pedro vai tentar fazer isso, diz assim, ó, e Jesus, voltando-se para Pedro, disse: sai da minha frente, Satanás. Olha o que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Você está querendo me escandalizar? Você está colocar. Você sabe o que é escândalo? Põe a mão na boquinha, todo mundo faz assim, ó. Faz assim, ó. Isso o que é? Então, o Jesus disse: você está tentando colocar medo em mim? Você está tentando colocar medo em mim acerca daquilo que eu tenho que fazer aqui nessa terra? Você está tentando me escandalizar? Sai da frente, diabo! Sai da minha frente! E aí Jesus fala um negócio forte, ó. Porque não compreende as coisas que são de Deus para mim. Isso é o teu prisma. Isso é a tua forma de olhar. Isso é a tua forma de pensar. Não é a minha. Não está na minha cabeça esse negócio. Você não está entendendo o que Deus tem para mim. Mas você só compreende as coisas que são dos homens. Você está no natural e eu estou no espiritual. E você vai encontrar muita gente carnal que vai tentar te orientar. Você vai entrar, vai escutar muita gente que não tem nada a ver com coisa de Deus tentando te orientar. Uma vez eu falei um negócio, uma pessoa ficou brava comigo. A pessoa veio falar comigo, eu falei: mas quem é você para me orientar? Não, meu amigo, você nem batizado nas águas é. Você nem Espírito Santo tem. Você é uma pessoa que você nem lê Bíblia, você vai querer me dizer o que tem que fazer. Mas quem vai me dizer o que tem que fazer é a Bíblia. E se fosse uma pessoa que tem uma vida com Deus, uma comunhão com o Espírito Santo, uma pessoa chegasse para mim, abrisse a Bíblia e mostrasse na palavra, mas você vai me orientar. Nunca mais essa pessoa falou comigo. Não, o senhor falou, falei, quem é você? Você vai querer me dizer o que eu tenho que fazer? Mas não. E não para por aí. Por isso que Jesus sempre foi abençoado. Ninguém conseguiu parar o mestre. Ele foi e fez o que tinha que fazer, ainda que os outros não compreendessem, não entendessem nada. E a Bíblia diz, agora eu vou finalizando, quem quer mais um pouquinho? Ai, pastor, mas é difícil aí, eu prefiro ser camaleão. Eu vou na casa do meu tio, eu fico azul junto com ele. Eu vou na casa da minha sobrinha, eu fico preto junto com ela. Eu vim aqui na igreja, eu fico dessa cor do púlpito. Pastor, eu vou na casa lá no meu treino de serviço, eu fico marrom igual aqui. Eu não sou camaleão. Eu só tenho uma cor só, chamada Bíblia Sagrada. Você tem que aprender a ter uma cor só. Você tem que parar esse negócio. Você vai com um, fica dessa cor. Você vai com o outro, fica... Não. Ai, pastor, mas a minha vida vai ser difícil aqui na terra, batendo de frente contra tudo e todos. Graças a Deus, a recompensa vai começar a aparecer na sua vida. Lucas capítulo 23, versículo 35. Se você não escutasse os outros, escutasse somente a Deus, tua vida estava muito melhor. Mas todo mundo dá um pitaquinho. Todo mundo dá um pitaquinho. E vai querer dar um pitaquinho como é que você tem que criar o filho, e vai dar um pitaquinho que você tem que fazer, e como é que você tem que fazer. Eu já cheguei para pessoas e disse, ó, você cuida lá, eu cuido aqui. Você cuida lá, eu cuido aqui. Não, porque... Vamos dizer que você é mecânico, tá certo? Levanta alguém que é mecânico aí. Irmão, mecânico. Aí vamos dizer que uma pessoa que não tem nada de mecânica, ela chega lá e o motor não está funcionando e você está mexendo no motor lá. Você sabe que tem que mexer. Você está mexendo a peça. Aí a pessoa ela passa lá na tua mecânica e faz assim, ó. Será que não é essa parte aqui que está errada? Aí você olha para a pessoa assim, ó. Como assim essa parte aqui? Eu estou dizendo, pode ser que seja isso aqui. Por que você não dá uma olhada nisso aqui? Você já fez mecânica? Você estudou? Não, nunca estudei, mas eu estou achando que você está errado, tem que ser aqui. Cadê os mecânicos aí? É bem assim mesmo, irmão? É mesmo? Tem umas pessoas que querem dar pitaco lá na mecânica de vocês? E o que vocês olham para a pessoa e dizem assim, ó, ai, tudo bem, então vou mexer aqui. Você faz isso? O que você diz? Vaza, vai. Vaza que não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem como ficar dando pitaco, irmão. Cada um na sua. Ai, é isso aí mesmo, aleluia. A pessoa queria dar um pitaquinho em Jesus. Jesus, toma, Satanás, sai da minha frente. Olha só isso aqui agora. Atenção, todo mundo. Jesus está na cruz. Ele está preso lá na cruz. Jesus está todo ensanguentado, nu, exposto ao vitupério. E no versículo 35 diz assim a Bíblia Sagrada. E o povo estava olhando também, os príncipes zombavam dele dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Continua.
36. E também os soldados escarneciam dele, dizendo, chegando-se a ele, apresentaram o vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. E eu te pergunto, Jesus em algum momento respondeu a esses caras? Olha só, a Bíblia diz que o povo e os príncipes, depois os soldados e até o malfeitor. Fala comigo, povo, príncipes, soldados, malfeitor. Diz que todos esses aqui começaram a dizer assim, ó, se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Eles começaram a tentar influenciar Jesus a se salvar ele mesmo. Você lembra lá no comecinho do ministério de Jesus, quem dizia para ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães? Quem falava isso para ele? Se tu és o Filho de Deus, te atira daqui de cima? Se tu és o Filho de Deus, agora faz tal coisa. Quem falava isso? Se Jesus não foi influenciado nem pelo diabo, diretamente o diabo, será que ele vai ser influenciado por esses caras? Todo mundo, no pior sofrimento de Jesus, tentavam fazer ele desistir da cruz. Isso aqui foram os últimos gritos do diabo. Olha para o pastor aqui, para você nunca mais esquecer disso. O diabo não podia tirar Jesus da cruz. O diabo ele não podia pegar o braço de Jesus. Assim como a serpente não podia pegar o fruto da ciência e do bem e do mal. Não podia. O diabo só pode usar influência. O demônio só pode usar persuasão. E ele tentou usar o povo, tentou usar os príncipes, tentou usar os soldados, tentou enfiar um vinagre na boca dele para ver se ele desistia, se o sofrimento ficava muito e ele voltasse atrás. Aí o malfeitor disse, te salva-te a ti mesmo e a nós, salva. E Jesus não respondeu nada. Aí teve um deles que falou assim, escuta. E respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu ainda assim nem assim temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Escuta agora. E esse disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele quis dizer aqui? Jesus não vai parar. Ele não vai parar. Ele não vai parar. Um dos malfeitores disse, ele não vai parar. Ele não vai salvar ele mesmo. Ele não vai descer da cruz. Ele não vai se deixar influenciar no pior momento da vida dele. Ele vai seguir até o fim. Ele vai até o fim. E você sabe o que aconteceu? Lê o próximo versículo agora que você vai gostar. Ó. E disse Jesus, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo. Jesus só respondeu ao cara que concordava com ele. Você só tem que responder quem concorda com a fé que Deus colocou no teu coração. Você não tem que ficar respondendo quem está tentando colocar dúvida em você. Quem está tentando tirar você da fé. Quem está tentando fazer você virar a cabeça e parar. Você não tem que responder. Você tem que responder como você viu aqui. O cara que sabia que Jesus ia até o fim. E Jesus foi até o fim e venceu. E eu vou fechar agora com chave de ouro. Jesus foi recompensado ou não foi? Sabe por quê? Hebreus capítulo 12. A Bíblia Sagrada diz no versículo 2 e no 3. Eu sou apaixonado por esse texto. Então, se Jesus fez isso, por que Jesus fez tudo isso? Para que eu e você nós olhássemos para Ele. Olhando para Jesus. Eu e você tem que olhar para Jesus. Que Ele é autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Leia para mim o que ele fez. Desprezou a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. E o 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Você vai escutar muita contradição. Você vai ter que desprezar muita afronta. Você vai ter que desprezar muita coisa. Você não vai poder, dar ouvidos. Você não vai poder dar ouvido. Irmão, se eu desse ouvido, eu não estaria nem pregando o evangelho hoje aqui, irmão.
Se eu fosse escutar tudo que me diz, irmão, eu nem pastor seria. Se eu fosse escutar tudo que me disseram, eu não estaria pregando hoje no SBT nem na Band. Se eu fosse escutar tudo que me diz, irmão, se eu fosse escutar a mídia, se eu fosse escutar pai, mãe, esposa, filho, se eu fosse escutar... A nossa vida vira uma bagunça. Por isso que eu volto hoje lá onde a gente começou. Em Provérbios capítulo 4, versículo 20, onde a gente começou hoje. E aqui eu finalizo. Então, você vê que Jesus, a gente tem que olhar para Ele. Ele é autor e consumador da fé, daquilo que Deus falou no seu coração. Você tem que desprezar a afronta. Você tem que suportar a cruz que Deus colocou nas suas costas. Você precisa ir até o fim. Filho meu, presta atenção nas minhas palavras, não nas palavras dos outros. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar os teus olhos. Olha para isso, só isso. Guarda no meio do teu coração. Por quê? São vida para aqueles que acham e saúde para todo o seu corpo. Recompensa tem para quem não se deixa influenciar pelos outros. E para finalizar agora, diz assim: sobretudo você deve guardar. Cuidado que o que está nos teus olhos e nos teus ouvidos vai entrar no teu coração. Porque dele procedem as sedes da vida. Então você hoje ouve falar de Jesus. Jesus homem, né? É a pessoa mais conhecida sobre toda a face da terra nesse planeta. E acredito que até no planeta espiritual. Amém? Ele é o mais conhecido porque ele nunca se deixou levar pelos outros. Ele nunca se deixou, sabe, ser influenciado. E a gente vive uma época, irmão, que é tanta gente falar tanta coisa. Quer ver? Não fica assustado não que eu vou falar. Posso falar um negócio? Eu sei que tu não vai bater de frente comigo, mas eu vou falar. Se o governo dissesse hoje, ele falasse hoje, o governo dissesse, ó, não precisa mais usar máscara, o que você faria? Fala pra mim, fala. O que a maioria das pessoas faria? Não usaria mais. Então não é por causa do Covid. É o governo que te influencia. Escutou o que eu falei agora? Se o governo disser hoje, não precisa mais usar máscara, a gente não usa mais. Ninguém mais usa. Por que ninguém mais usa? Porque não é o Covid. É o que eles estão determinando e a gente está aceitando. Algumas pessoas ainda vão usar porque elas acreditam que é uma proteção boa. E eu não sou contra. O senhor não é contra? Não sou contra. O senhor é contra a máscara? Claro que não. Em nenhum momento. Como eu te falei, depois quando acabar a lei da máscara pelo governo, ainda tem muita gente que vai continuar usando. E parabéns, pode continuar. Porque é uma medida que a pessoa está tomando sobre ela própria. Ela está dizendo para mim, vai ser melhor usar máscara e eu quero continuar usando. Parabéns. Mas eu garanto para você que a maioria, quando o governo disser, não precisa mais. Ei, graças a Deus! Então nunca foi o Covid. Foi o teu medo sobre aquilo que eles implantaram sobre você. Tô certo ou tô errado? Totalmente certo. Então não esquece disso. Se eu fosse você, eu ficava com o que a palavra de Deus fala. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. Se coloque de pé. Uau, diga aleluia. Você sabia que tem coisa que eu não consigo assistir? O senhor não consegue. Eu começo a assistir certas coisas na televisão e começo assim, ó. Tá amarrado. Tá repreendido. Nada a ver esse negócio. Daqui a pouco eu assisto mais um pouco e diz assim, ó, nada a ver isso. Tem gente que não. Assiste e vai embora. E a pessoa sai depois daquilo que assistiu assim, ó. Nossa. Porque você não é firme. Você não é firme, você tem que olhar para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, para aquela bênção que estava para acontecer com ele, que é a ressurreição e salvar a humanidade, diz que ele suportou a cruz e desprezou a afronta. Ele desprezou a afronta. Repito de novo, irmão. Se você fosse uma pessoa que você escutasse menos os outros e somente a Deus, você ia ter um monte de arranca-rabo na tua vida, mas você seria muito mais recompensado por Deus. Você vai ter arranca-rabo, irmão. Se você está pensando que vir para a igreja, converter e viver de acordo com a palavra,
que você vai andar sobre a face da terra e todo mundo vai dizer assim: ai, que bonito, você vai para a igreja hoje. Ai, ora por mim. Ai, que bonito. Ai, glória a Deus. Não. A recíproca não é verdadeira. Quem passa por luta terrível por causa disso? Ler Bíblia, orar, buscar, jejuar. Quem passa a lutar no seu serviço só por saber que você é crente? Você não passa? Normal. Normal, Jesus também passou. Agora vamos ver o quanto você é influenciável. Agora vamos ver o quanto você é massinha de modelar na mão dos outros. Agora vamos ver o quanto você é um aço na mão do Criador. Porque os outros não vão conseguir te modelar. Quem vai modelar você é a palavra de Deus. Amém? Quem entendeu o que eu falei? Agora, qualquer coisa que te dizem. Esses dias atrás tinha uma pessoa que me disse assim: você está passando por isso, é que você tem que fazer uma regressão. Aí a pessoa veio falar comigo: ai, pastor, é que, sabe, uma pessoa disse que eu tenho que fazer uma regressão. Aí eu perguntei assim: para lá, mas você não é batizado nas águas? Sou. Mas a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. E agora você já não é mais a velha criatura, agora você é uma nova criatura e as coisas velhas já tudo se fez. Você vai fazer uma regressão para fazer o quê? Não, mas me disseram que eu tenho que fazer. Falei: se quiser fazer, o problema é teu, não tem nada a ver esse negócio. Não, pastor, vou fazer agora uma regressão. Que foi alguma coisa lá atrás que eu acho que... Não, que você precisa tomar na cabeça assim, do diabo, palavra. Até amassar o demônio na tua vida. Não de regressão. Você precisa de escutar a palavra de Deus. Dá na cabeça do diabo até ele sair da tua vida. Diga amém. Mas a pessoa escuta. Daqui a pouco fala um negócio pra você: isso aí que tá no teu rosto, isso aí que tá no teu corpo, isso aí é tal coisa. É tal coisa? É mesmo? Vou procurar na internet. Aí você foi pra internet, aí piora, né? Que na internet aí aquilo ali vira de câncer pra baixo, né? E vai. Olha... Fica com o que a palavra de Deus diz: pelas feridas de Jesus você está sarado. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, de vez em quando é tão difícil, parece te seguir. De vez em quando parece tão difícil te servir, Deus. Todo mundo fala alguma coisa, fulano diz isso, fulano diz aquilo, outro diz aquele outro. É um poder de influência muito grande. De vez em quando a gente não consegue escutar somente a tua voz. Repreende isso agora, diga: Deus, eu quero ser recompensado. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ir até o fim, seguindo o caminho correto. Eu quero ir até o fim, seguindo aquela palavra que o Senhor concedeu ao nosso coração. De vez em quando vão tentar fazer eu parar de vir à igreja, de ler a Bíblia, de meditar. Vão tentar te convencer que batismo não é verdade. Vão tentar te convencer sobre dízimo, vão tentar te convencer sobre o evangelismo, sobre o teu chamado. Vão bater muito de frente: você está muito fanático, você está muito louco. Ou que o que você está fazendo não deve ser feito. E você vai ser uma pessoa que você vai ficar firme na palavra de Deus. Firme na palavra de Deus, firme, firme, firme. Jesus, toda vez que tentavam contrariar o mestre, toda vez que tentavam fazer ele escutar de outra forma, de outra maneira, ele não aceitava. Ele batia de frente e ficava firme. E você diga em voz alta comigo: Jesus, eu vou olhar para ti. O Senhor é autor, consumador da minha fé. Eu vou suportar a cruz, desprezar a afronta, pelo gozo que me está proposto. Está chegando uma bênção na sua vida. Se prepare que Deus vai engrandecer você. Se prepare que Deus, Ele vai dar um galardão para você que não se deixa levar por influência. Se Adão e Eva não tivessem escutado a serpente. Meu Deus, se aquele povo não tivesse escutado os 10 espias, eles tinham entrado todos eles em Canaã. Se o Abraão não tivesse escutado a esposa dele, não existiriam hoje os muçulmanos ismaelitas. Mas ele escutou. Tem coisa que só prejudica a nossa vida. Todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer dar e nunca com a Bíblia. Ninguém dá palpite na nossa vida com a palavra. Porque se te desse um versículo, um capítulo, você obedeceria. Muitas vezes alguém chega também para você, que uma vez eu estava pregando lá em Sapucaia do Sul,
Eu estava pregando, um homem levantou no meio do culto e disse: eis que te digo, servo meu. Aí eu falei para ele assim, ó: só vou respeitar se o senhor me der capítulo e versículo. Ele disse: não, eis que te digo que tu farás isso e farás aquilo. Eu falei: bom, irmão, pode sentar, não vou te escutar. Começou falando os eis que te digo que não sei o quê. Não, quem se te digo? Quem é essa pessoa para me dizer qualquer coisa? Nem conheço. E outra, além disso, não tem Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Deus antigamente, Ele falou de muitas maneiras, de muitas vezes, pelos profetas, mas a nós nos últimos dias falou pelo Filho. Tem que ter Bíblia. Não tem o porquê a pessoa chegar para mim e dizer assim: eis que te digo, vai acontecer tal coisa na tua vida. Cadê a Bíblia? Então rasga a Bíblia, vive só por causa das coisas. Não. Os profetas antigamente faziam isso porque não tinha a Bíblia. Não tinha a Bíblia. Hoje tem a Bíblia. Hoje tem a palavra. Hoje, quando Deus quer falar com alguém, Ele vai usar a palavra. Aleluia. Levanta a mão para o céu agora. Oh, aleluia. Fique na palavra que Deus concedeu a você. Fique na fé, permaneça na fé. Não volte atrás. Se você tem convicção disso, daqui a pouco Lázaro vai ressuscitar. Se você tem convicção disso, daqui a pouco você vai vencer esse deserto, os anjos vão vir e vão te servir. Se você tem convicção disso, calma, daqui a pouco você vai estar sentado à destra do Todo-Poderoso. Jesus sempre teve recompensa, sempre teve recompensa. Então agora eu queria que você cantasse o refrão dessa canção. Influenciado eu quero ser, sim, por tua palavra e o teu querer. Vim me esvaziar das minhas paixões e me encher de unção. Me encher de unção e do teu poder. Influenciado eu quero ser. Influenciado eu quero ser, sim, pelos teus princípios, o teu saber. Pela tua graça e a tua luz. Pela tua graça e a tua luz. Pela tua fidelidade. Pela tua fidelidade, ó Jesus. Fecharei meus olhos para todo mal. Fecharei meus olhos para todo mal. E olharei só para ti. Olharei só para ti. Eu não escutarei nenhuma outra voz. Não escutarei nenhuma outra voz que não venha de não ti. Flua de ti. Que não flua tua de presença. ti. Tua presença é o meu prazer. Mais uma vez. Fecharei meus olhos para todo mal. E olharei só para ti. Olharei só para ti. Eu não escutarei nenhuma outra voz. Não escutarei nenhuma outra não voz. Venha de ti. Que não venha não de ti. Flua de ti. Que não flua tua de presença. ti. Tua presença é o meu prazer. Influenciado eu quero ser. Influenciado eu quero ser. Aleluia. Por tua palavra e o teu querer. Sim. Vim me esvaziar das minhas paixões. E me encher de unção. E me encher de unção e do teu poder. Influenciado eu quero ser. Influenciado eu quero ser. Pelos teus princípios e o teu saber. Pela tua graça e a tua luz. Pela tua fidelidade, Jesus. Pela tua fidelidade, ó Jesus. E você diz: Jesus, vou blindar o meu coração. Se não tiver na palavra, tô fora. Aplauda bem forte ao Senhor. Se não tiver na palavra, tô fora.